Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos estudar aqui mais um tema da Palavra do Senhor. E o tema que nós abordaremos hoje nessa live será sobre decepção. E aí me diz aí, você já ficou decepcionado com uma situação? Já ficou decepcionado com alguém? Alguém falou alguma coisa para você ou sobre você? Alguém fez uma coisa contra você que você não esperava? Te pegou de surpresa e você ficou decepcionado com essa pessoa? Você não esperava aquilo dessa pessoa? Meus irmãos, decepção é algo que todos nós passamos e vamos passar na nossa vida. Agora, a situação é, como eu vou lidar com a decepção? A decepção ela vai vir, mas como eu vou lidar com a decepção? Olha só, eu queria aqui usar como base Mateus capítulo 26, versículo 31 e o versículo 32. Olha só a situação de decepção que Cristo passou. Evidentemente, ele não ficou decepcionado. Eu vou explicar por quê. Olha só aqui o versículo 31 e 32. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha perseguição, irei adiante de vós, após a minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Olha, meus irmãos, Jesus Cristo aqui, antes da sua morte na cruz, ele já estava conversando com os discípulos e ele abriu o jogo para os discípulos, mostrando o futuro. Olha, eu serei perseguido, me pegarão, me levarão para a cruz e vocês, no momento, vocês me abandonarão, vocês irão fugir. Pedro depois ele até se levanta. Os outros podem, eu não, Senhor. Daí Jesus revela que Pedro até negaria a ele, negaria a Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, a decepção, ela vem pelas outras pessoas. Outras pessoas podem fazer coisas que vão nos frustrar. É uma frustração que a gente pode passar porque a gente não esperava que a pessoa fizesse tal coisa ou que ela não fizesse. Eu esperava que ela fizesse, mas ela não fez. E você fica frustrado, você fica machucado. A decepção, ela vai machucar. Ela machuca profundamente a nossa alma. No caso, Jesus Cristo não ficou decepcionado porque ele conhece o homem. Muitas vezes nós ficamos decepcionados porque nós projetamos um ideal nosso na outra pessoa. E olha, a gente projeta e esquece que ela é pecadora. A gente projeta um ideal e esquece que a pessoa é falha, que ela tem um Adão dentro dela, que ela vai pecar. E muitas vezes nós esperamos tal coisa de tal pessoa, mas ela não cumpre aquilo e a gente fica decepcionado. Não esperava isso de você. E a decepção, ela é muito mais forte quando acontece com alguém que está próximo a nós. É quando a gente é traído ou se sente traído com alguém que é próximo de nós. Olha, gente, se o presidente do país fizesse uma coisa que talvez eu não esperava, bom, eu vou ficar chateado, mas a decepção que eu vou ter com ele não vai ser tão grande quanto um amigo íntimo, quanto um parente, alguém próximo, muito próximo a mim. Quando essas pessoas fazem algo, falam algo que vão me decepcionar, a decepção ela é muito maior, porque eu não esperava isso de você. Tem pessoas que a gente já até espera. No caso de Jesus Cristo aqui, ele é Deus, ele sabe tudo, ele sabe o futuro, ele sabe todas as coisas. Então ele revelou para as pessoas, ele não ficou assim decepcionado, ficou lá para baixo. Não, mas ele já sabia que o ser humano, ele vai errar, ele vai falhar. A gente precisa lidar corretamente com a decepção. Jesus Cristo imediatamente já perdoou antecipadamente eles. Sabia que eles iriam pecar, né? O perdão de Cristo já estava próximo ali. É dessa maneira que a gente lidar com a decepção. Às vezes a gente pode ser desapontado por um amigo, às vezes a gente pode ser desapontado por um irmão, por um namorado ou uma namorada, ser desapontado pelo esposo ou pela esposa, pelo cônjuge. Você pode ser desapontado até pelo pastor da sua igreja. Fique sabendo que todas essas pessoas são pessoas falhas. E uma hora ou outra alguém vai te desapontar. Uma hora ou outra alguém vai te decepcionar. Você vai ficar frustrado. Como que você vai lidar com essa frustração? Eu queria mostrar aqui na Bíblia também
um homem que teve que lidar com a decepção, ficou muito decepcionado. E lembra que eu disse? A decepção, ela é maior quando acontece com uma pessoa que está próxima a nós. Quando você fica desapontado com alguém que é próximo a você. Quando um amigo íntimo, alguém que está do seu lado dia a dia, essa pessoa te frustra. A frustração, ela é muito maior, é muito mais grande. Vamos olhar aqui para a vida de Davi? Davi, ele passou por essa decepção. E olha só as palavras que ele usa. São palavras que ele mostra que ele realmente ficou machucado. Olha só o versículo 4 de Salmo 55. Salmo 55, versículo 4, mostrando o amplo quadro da decepção. Olha só o quadro que ele se encontra aqui no versículo 4. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Meus irmãos, numa linguagem poética, Davi está mostrando, ele está tentando mostrar aqui o que está dentro do coração dele. Quando a gente passa por uma decepção, parece que tudo desmorona, tudo cai por terra. Quando a gente fica decepcionado com outra pessoa, parece que cai aquela nuvem negra sobre nós. A gente fica mais pensativo, a gente fica irado, a gente não consegue mais confiar. A gente realmente tem um misto de emoções dentro de nós. Parece que uma negridão alarma o nosso peito e a gente fica tremendamente machucado. Por quê? A decepção é algo sério, principalmente quando uma pessoa próxima a nós nos desaponta. Então, Davi estava passando por essa situação. E olha o que ele diz um pouco mais. No versículo 12 ao 14, ele fala assim. Ele vai revelar que ele não ficou decepcionado com uma pessoa distante, com uma pessoa que mora na outra cidade que ele nem contato tem. Ele não ficou decepcionado com um amigo do amigo do amigo do amigo dele. Não foi com essa pessoa distante. Ele ficou decepcionado com alguém muito próximo a ele. E o versículo 12 diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim. Olha o que Davi está falando. Quem me frustrou não foi um inimigo, porque é tranquilo. Quando uma pessoa, eu já sei que a pessoa é meu inimigo, ela me odeia, ela não quer meu bem. Se ela fizer alguma coisa para me machucar, olha, me machucou, mas eu estou suportando, é tranquilo. Eu já esperava isso dela. Então, olha só o que ele fala no versículo 13. Mas, não era um inimigo não, mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Meus irmãos, Davi estava revelando que ele ficou frustrado com uma pessoa que ele nunca imaginava. É aquela pessoa que sempre andava junto com ele. Era o crente que andava sempre com ele. Ele ia junto para a casa do Senhor com essa pessoa. A frustração veio de alguém muito próximo. Essa frustração é difícil de lidar. Esse tipo de frustração, esse tipo de desapontamento, aí é complicado. Aí é difícil. Quando é uma pessoa distante, eu consigo suportar. Mas quando é alguém muito próximo, a situação fica mais preta, o buraco fica mais fundo, fica mais difícil de lidar. O machucado, ele é mais profundo, mais penetrante, ele rasga mais. Ele realmente traz mais estragos para a minha alma, para a minha vida emocional, para a minha vida intelectual, para os meus sentimentos, para os meus pensamentos. E, de fato, Davi ele passou por um machucado assim. Talvez você já tenha passado por uma situação assim, uma situação em que você foi frustrado por alguém distante. Você conseguiu suportar tranquilamente. Você já esperava talvez isso da pessoa, um inimigo seu, uma pessoa que não gosta de você. Mas quando a gente é frustrado por alguém que é muito próximo da gente, quando a pessoa diz uma coisa, fala alguma coisa, deixa de fazer alguma coisa, que você esperava, e você é pego de surpresa, isso machuca. E você que já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Você que passou por isso, você sabe a intensidade da dor da alma quando você é desapontado dessa maneira. Meus irmãos, como que a gente pode lidar com essa situação? Existem duas possibilidades. Você se deixar levar pela decepção, se deixar levar pelo desapontamento, ou você nadar contra a maré.
Existem duas possibilidades. Infelizmente, existem pessoas que se deixam levar pelo desapontamento. Você já viu pessoas que largam a igreja porque ficou desapontada com outro irmãozinho que senta no outro banco? Você já viu pessoas que largaram a igreja, não vão mais para a igreja, porque ficou frustrada com aquilo que o pastor disse, que ficou frustrado com aquilo que fulano da igreja disse, não esperava isso de você, não esperava isso dessa pessoa. E a pessoa muitas vezes age de uma maneira pecaminosa, age de uma maneira deselegante. A pessoa muitas vezes até a igreja larga. Nunca mais piso os meus pés aqui. Não esperava isso do pastor da igreja, não esperava isso do fulano, não esperava isso do diácono, do professor de EBD, dessa irmã, desse irmãozinho, desse jovem, não esperava. Fiquei desapontado, vou largar a igreja. Olha, é uma maneira errada de lidar com a decepção. Você está deixando ser levado com a decepção. E aqui eu não estou analisando se você tem se você está correto nessa situação ou se você é o errado. Se você é a parte correta, eu não estou analisando, eu estou analisando apenas o desapontamento e como você vai lidar com esse desapontamento. Eu não estou dizendo que a outra pessoa é a correta ou se ela é errada. E se você é o errado ou o certo. Não é isso. Eu estou analisando como você vai lidar com o desapontamento, com a frustração. Como é que você vai lidar? Você vai se fechar no seu mundo? Vai fechar relacionamento com as pessoas? Você vai deixar de ir para a igreja por causa desse desapontamento? Ou será que existe uma outra maneira de lidar com o desapontamento? Meus irmãos, olha, no serviço para o Senhor, na minha comunhão com Cristo, com os irmãos em Cristo, na igreja, eu tenho que saber que a igreja é formada por pessoas. E essas pessoas são iguais a mim. Ou seja, eu sou pecador, então elas também são. Eu sou falho, então elas também são falhas. Olha, eu erro, então elas também vão errar. Olha, eu vou desapontar pessoas, então elas também vão desapontar pessoas. Você tem que ter ciência que as pessoas que estão na igreja não são perfeitas. As pessoas que estão na igreja são pecadoras, salvas por Jesus Cristo. Aqueles que creram em Cristo, salvas por Jesus Cristo. Mas nós continuamos sendo falhos, sendo pecadores e iremos errar. Alguém ainda vai pisar no seu calo. Uma hora ou outra, alguém vai pisar no seu pé. E só pisa no seu pé quem se aproxima de você. Só pisa no seu pé quem está próximo a você. Uma pessoa que está distante, ela não vai pisar no meu calo. Mas quem está próximo a mim vai pisar no calo. E vai doer. Vai pisar no machucado que eu tenho no meu pé. E vai doer. Mas por quê? Porque essa pessoa está próxima a você. Você tem que ter ciência, você não tem que projetar a perfeição na vida das outras pessoas, esperando que sempre elas vão te agradar. Não. A gente tem que estar na igreja pensando e olhando simplesmente para o autor e consumador da nossa fé, entendendo que os nossos irmãos irão errar, entendendo que você também irá errar, mas o perdão tem que estar sempre na bandeja. O perdão tem que estar ali sobre a mesa. O perdão tem que estar sempre à disposição. Então, o meu relacionamento com os irmãos sempre é um relacionamento de amor, um relacionamento de perdão, um relacionamento onde eu vou suportar o meu irmão também, e eles da mesma maneira para comigo. Eu não sou o perfeito dentro de uma igreja imperfeita. Não, não é dessa maneira. Eu sou mais um imperfeito que estou caminhando para a perfeição por causa da obra do Espírito Santo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas eu estou na igreja trabalhando, olhando para o Senhor. Porque se a sua projeção, o seu ideal é o pastor, uma hora ou outra você ficará desapontado. E aí você vai ter motivo de sair da igreja. Se a sua projeção, o seu alvo é o irmão que está do seu lado, uma hora ou outra ele vai te decepcionar e aí você vai ter motivo de sair da igreja. Mas se o seu alvo é Cristo, você não irá se decepcionar com Cristo. Você se decepciona consigo mesmo, mas com Cristo não, porque ele não erra contra nós. Tudo que ele faz é bom e perfeito. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Olha só o que diz Colossenses 3, versículos 23 e 24, dizem assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Você está na igreja por causa de quem?
Por causa de Cristo, é por causa de Cristo que você está servindo. Então, tudo que você fizer, ainda que você for servir uma pessoa, sirva pensando, é a Cristo que eu estou obedecendo. Porque se você projetar o seu alvo final na vida de uma pessoa que é falha, você vai ficar desanimado, desapontado e você vai querer sair da igreja. Mas o que nós devemos fazer? Olhar firmemente para Cristo. É dessa maneira. Meus irmãos, tem uma história que é o seguinte: teve uma igreja que estava comemorando o seu aniversário, fazendo conferência de aniversário, e nessa igreja todo mundo trabalhando, todo mundo ativo, cada pessoa ali se envolvendo em um departamento para que a conferência de aniversário pudesse acontecer. Algumas pessoas começaram a trabalhar bem antes da conferência de aniversário, outras também começam a trabalhar depois da conferência, porque tem muita coisa para resolver. No último dia da conferência de aniversário, o pastor ele sobe no púlpito e ele começa a fazer os agradecimentos. Daí ele pega aquela lista e começa a citar os nomes das pessoas que trabalharam. Agradeço fulano, porque fulano trabalhou em tal coisa. Eu deixo aqui meu agradecimento para o Robertinho, porque o Robertinho ele cuidou aqui do nosso espaço. Eu agradeço a irmã Maria, porque a irmã Maria foi ela quem passou pano em todos esses bancos, todos os dias, para que a gente pudesse ter essa conferência de aniversário. Eu agradeço ali o irmão José, porque o irmão José ele ficou sempre ali na porta, cuidando ali do ambiente, direcionando as pessoas onde poderia sentar. A gente agradece ali fulano, porque fulano ajudou na organização, em todo o planejamento, né? No tudo que vai acontecer, os horários de culto, horário de terminar. E ele fez tanto agradecimento, mas ele esqueceu de agradecer a mulher que fez o bolo de aniversário. Esqueceu. E a mulher que estava ali sentada, olhando aqueles agradecimentos, e ela só estava esperando ser citada o nome dela. Ele vai me agradecer, porque eu fiz o bolo, né? O bolo bonito, para todo mundo comer. Depois do culto, todo mundo vai comer o bolo. E o pastor esqueceu de agradecer essa irmã. Essa irmã pensou muito alto, que todas as pessoas que estavam em volta escutou. Sabe como ela lidou com aquela decepção, com a frustração? Ela falou assim no seu coração, mas de uma maneira muito alta, né, que às vezes a gente fala no coração, mas movendo as bocas e saindo as palavras, e a gente nem percebe que os outros estão ouvindo. E ela disse: nunca mais vou fazer bolo para essa igreja, nunca mais vou fazer bolo de aniversário para essa igreja. Você percebeu que essa irmã ela ficou frustrada por causa da falha do pastor? Ela se sentiu desapontada e o desapontamento dela foi muito grande. Nossa, eu trabalhei, dei duro e o pastor reconheceu todo mundo, até a pessoa que fez quase nada. Mas ela não trouxe nenhum reconhecimento, um agradecimento e ela ficou desapontada. E como foi que ela lidou com o desapontamento? Vou me esquivar, vou me afastar da igreja, vou me afastar de servir dessa maneira. Não vou mais trazer o meu talento aqui para a igreja, servir a igreja com o meu talento de fazer bolos, fazer comida. E ela ficou desapontada. Foi dessa maneira que ela lidou com o desapontamento. Meus irmãos, não é dessa maneira que a gente lidar com o desapontamento. Como que a gente vence a decepção? Simplesmente com o perdão. Meus irmãos, o comprimido, o remédio para a decepção se chama perdão. A caixinha que você vai achar na farmácia para você comprar contra a decepção é perdão. Daí você vai lá e pede, aí, me dá aí uma caixinha de perdão, que é esse perdão que eu preciso tomar. É esse perdão que eu preciso dar para as pessoas. Eu preciso perdoar aquele que me decepciona. É dessa maneira que a gente lidar com a decepção. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 17. Provérbios, capítulo 17, eu vou ler aqui o versículo 9. Provérbios 17, 9, diz assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Meus irmãos, quando nós perdoamos, nós prosperamos. Quando nós perdoamos, o amor prevalece. Mas se eu não perdoo, eu trago o assunto à tona, trago o assunto de novo, aquela decepção, eu fico cutucando na ferida, eu nunca irei prosperar, eu vou me separar, eu vou sair. Percebeu? Separação, você vai perder amigos, você vai se separar das pessoas a qual você ficou decepcionada com ela, você vai se separar da igreja a qual te decepcionou em algum momento. Então você percebe, você só tem uma opção, se você quer prosperar, é o perdão. O perdão é o remédio
para isso. Meus irmãos, e para perdoar a gente precisa tomar o primeiro passo, porque às vezes a pessoa nos decepciona e ela nem sabe que nos decepcionou. Às vezes a pessoa nos frustra, ela nem sabe que nos frustrou, mas você precisa tomar o primeiro passo e antecipadamente já perdoar no seu coração essa pessoa, já resolver essa situação com Deus. Porque senão você vai sofrer o dano uma segunda vez. Você sofreu o dano em ficar decepcionado e vai sofrer o dano por ficar com aquela frustração no seu coração e aquela ira e aquele misto de emoções e aquele machucado que nunca vai cicatrizar. A gente precisa perdoar, porque quando a gente perdoa, a gente sabe que a gente ficou frustrado com a pessoa, só que aquilo não mais nos machuca, porque o perdão foi lançado. É igual um machucado. Quando você machuca e logo depois cicatriza, fica aquela cicatriz. Você sabe que você se machucou no passado, você sabe que no passado doeu, mas agora você cutuca que não dói, porque já cicatrizou. É assim o perdão, ele tem esse efeito cicatrizante. O perdão ele vai fechar o machucado. O perdão ele não vai trazer uma amnésia, onde você vai esquecer que a pessoa te machucou, esquecer que a pessoa te frustrou, que a pessoa jogou uma pedra na sua cabeça. Você não vai esquecer, só que aquela situação não vai mais te machucar uma segunda vez. Aquela situação não vai machucar você uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma outra vez, todas as vezes que você vai lembrar. Você vai lembrar da situação, mas como algo que já foi resolvido, já foi levado para a cruz, já está resolvido. Meu irmão, como que a gente lidar com a decepção? Com o perdão, simplesmente com o perdão. Que Deus abençoe grandemente sua vida, analise o seu coração, olhe para as pessoas que decepcionaram você, lance o perdão e já fique ciente. Outras pessoas irão te decepcionar, te desapontar. Saiba disso. Pessoas próximas a você. Talvez até eu, que não seja tão próximo a você, em algum momento das lives aqui, vou falar alguma coisa que vai te decepcionar, te desapontar profundamente. Mas tenha o perdão na ponta do lápis. Tenha o perdão com você sempre, para perdoar todas as pessoas que pisarem no nosso calo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família.